Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, essa semana nós vamos ter a minha presença com vocês, hoje e amanhã, e depois a irmã Edna Monteiro continuará com vocês o restante da semana. Também já fiz a minha oração para o estudo da lição, espero que você também já tenha feito a sua, para que o Espírito Santo possa nos orientar nesse estudo. Amém? Essa semana, a lição 4 vem como título O Repouso de Deus. E o texto para nossa meditação está em Hebreus 4, verso 10. Vamos ler? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele repousou de toda a sua maravilhosa obra de criação. O sábado foi feito para a humanidade, e Deus deseja que nesse dia ela abandone a lida, como ele próprio descansou após os 6 dias de trabalho da criação. Testemunho para a Igreja, volume 4, página 247. Domingo. O título é O Verdadeiro Descanso Divino. E a pergunta A é: a que descanso Paulo se refere em Hebreus capítulo 4? E diz assim, Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Qual é o descanso que Paulo se refere? É o descanso em Deus, né? É o abandono da nossa justiça própria, dos nossos interesses. Esse é o descanso que Paulo disse, descansar verdadeiramente em Deus. O texto nos diz assim, o texto inspirado nos diz assim: o descanso é alcançado quando abandonamos toda justiça própria e toda perspectiva egoísta. A entrada total e aceitação dos caminhos divinos forma o segredo para se alcançar o descanso perfeito em seu amor. Cumpra exatamente o que ele ordenou e tenha certeza de que Deus fará tudo o que disse que faria. Você já renunciou a todas as suas soluções improvisadas? Toda a sua incredulidade, toda a sua justiça própria? Vá do modo em que está, fraco, indefeso e prestes a morrer. Porque o Senhor, se você descansar nele, ele com certeza lhe socorrerá. Amém? Pergunta B. Por que o Evangelho não produz resultado esperado em algumas pessoas? A resposta está no livro de Hebreus, capítulo 4, no verso 2 e 6, e em Romanos 9, verso 30 e 32. Eu vou ler para vocês e vocês vão conseguir captar por que o Evangelho não produz os resultados esperados em algumas pessoas. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Não entraram por causa da desobediência. Romanos 9, 30, verso 32. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Então, tal é a resposta. Por que o Evangelho não alcança o resultado esperado em algumas pessoas? Porque elas não misturam com a fé. O texto diz: a menos que misturemos a fé com o ouvir da palavra, a menos que recebamos como uma mensagem do céu, as verdades que temos ouvidas, para serem cuidadosamente estudadas, assimiladas pela alma e incorporadas à vida espiritual,
perderemos a impressão do Espírito de Deus. Ainda não entendemos pela experiência o que significa encontrar descanso por receber as garantias divinas da palavra. Que Deus nos abençoe e que nós possamos misturar ao que nós aprendemos, ao que nós estudamos, a nossa fé. Assim, com certeza, dará na nossa vida, teremos na nossa vida os resultados esperados para os que são cristãos. Amém? O verdadeiro descanso divino foi o texto de hoje. E nós aguardamos vocês amanhã para continuarmos esse estudo dessa maravilhosa lição que tem por título O Repouso de Deus. Fique com Deus, eu aguardo vocês amanhã para a gente continuar os estudos.